E aí, galera, continuando com o magnetismo. Hoje é dia de força magnética em fio percorrido por corrente. Hoje você vai entender como que funciona o torque, o momento de uma força que faz o motor elétrico girar. Beleza? Vem comigo, galera! Bom, antes de mais nada, eu queria recordar com você aqui uma coisa muito importante vista nos vídeos anteriores. A famosa regrinha da mão esquerda. Vamos lá? Imagina que eu estivesse aqui numa região, gente, em que o campo magnético ele está entrando em cima aí do plano de uma mesa qualquer, tá bom? Então a parte da bundinha do vetor azulzinho está mais perto da gente e a cabecinha do vetor azulzinho está mais distante. É como se ele estivesse entrando no plano do slide, tá bom? E eu joguei essas bolinhas aí para a direita. Vamos lá? Pergunto para você, para onde vai ser a força magnética sobre essas bolinhas? Vamos lá? Dá pausa no vídeo, regra da mão esquerda, faça. Bom vestibular. Vê se você encaixa certinho aí. Vamos lá? Bom, primeira coisa. O campo é o dedo indicador, tá entrando, né? Beleza? Vestibular é velocidade. Viu que a velocidade das bolinhas aqui, ó, tá para a direita? Então é o dedo do meio. Portanto, o polegar nos fornece o sentido da força. É vertical para cima. Portanto, a força magnética sobre essas bolinhas é vertical para cima, do jeitinho que vai dar. O Dercy, já que tem essa força magnética sobre as bolinhas, por que elas não viram para cima, fazendo curvas, que nem no vídeo anterior? Gente, tem um segredo aqui. Sabe essas bolinhas? Elas estão dentro de um fio. Elas estão dentro de um fio. Então, o melhor seria aparecer assim nos livros, ó. Força magnética sobre correntes em fios. Mas nos livros aparecem força sobre fios ou sobre condutores. O correto seria força sobre correntes. Tá bom? Então, a corrente convencional aí, ó, ela está apontando para a nossa direita. Igualzinho ao sentido da velocidade das bolinhas. Fechou? Então, no lugar de falar faça bom vestibular, tem gente que prefere fazer assim. Como essa mãozinha aí lembra um revolvinho, o pessoal lembra do FBI. FBI. Você pode colocar o I no lugar aqui do sentido da velocidade. Acaba dando a mesma coisa, tá bom? Se você quiser calcular a força de uma dessas bolinhas, aí você aplica. Quero ver bem sua teta, tá bom? Sobre uma dessas bolinhas. Cada bolinha dessa daqui, gente, tem uma carguinha igual a carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Fechou? Então, se eu aplicar o quero ver bem sua teta, aí, ó, fica assim, ó. Pronto. Força magnética sobre uma bolinha é a carga dela, vezes a velocidade, vezes o B, vezes o seno do ângulo. O ângulo que você usa é o ângulo entre as linhas de campo, azulzinha, e a direção da corrente. Fechou? Beleza? Na maior parte das vezes é 90 graus. Mas vamos colocar teta aqui para generalizar. Tá bom? Isso se eu tivesse uma bolinha. Sim, eu tenho uma bolinha? Não. Eu tenho duas bolinhas? Bom, se fossem duas bolinhas, a força resultante sobre a corrente seria 2 vezes esse valor aqui, ó. Se fossem só 3 bolinhas, eu teria 3 vezes esse valor aqui, ó. Se fossem 50 bolinhas, 50 vezes esse valor, na verdade eu tenho N bolinhas. Então a força magnética resultante é N vezes a força magnética sobre uma bolinha. E sim, por que somou? Porque todas elas têm sentidos iguais, ó. Cima, cima, cima. Aí então você pode somar. Substituir para mim. Pronto. O aluno um pouco mais atento já percebeu que isso aqui, ó, é equivalente ao quiné. Agora, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó. A distância que cada uma dessas bolinhas percorre ao longo do fio é equivalente ao tamanho do fio que eu estou chamando L. Aí, no lugar da velocidade, você pode colocar espaço percorrido por cada bolinha, L, dividido pelo tempo. Quando você faz isso, olha o que resta, ó. Olha que coisa louca, gente do céu. Não acredito, Dercy. Pode acreditar. Isso aqui é equivalente ao quê? Ao quê? Ao quê? Aí fica a carga em cima dividido por tempo embaixo. Ora bolas, carga dividido pelo tempo é a intensidade da corrente elétrica. Pronto. Então, força sobre fio, é claro que você usa o bio. Força sobre fio, é claro que você usa bio seno teta. Força sobre fio é bio seno teta. Tá bom? Na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, o ângulo em questão é 90. Seno de 90 é 1. Então, fica sendo apenas bio a formulinha. Dercy, quando eu uso bio e quando eu uso quero ver bem sua teta,
Ó, o quero ver bem sua teta é para você calcular força sobre uma partícula. E o bio é quando você quer calcular a corrente, quando você quer calcular a força sobre uma corrente que passa em um fio aí. Fechou? Força sobre fio, é claro que você usa bio. Força sobre fio, é claro que você usa bio. Não esquece disso, tá bom? Dercy, a corrente que a gente usa na regra da mão esquerda é a corrente convencional? Sim, gente, sim. Em 99,99999% das vezes, em física, nós trabalhamos com a corrente convencional, tá? Dercy, o que é a corrente convencional? É a corrente contrária ao movimento dos elétrons. Então, por exemplo, ó, imagina que eu tivesse um mar de campo entrando no plano do slide. Pelo amor de Deus, esse azulzinho não é aquele campo criado por essa corrente. Não, não. Nessa região do espaço já existia esse campo azulzinho e eu coloquei o meu fio aí. Fechou? Essa corrente aí, ó, é a corrente convencional. Dercy, o que é a corrente convencional? É aquela que se opõe ao movimento real dos elétrons. Dercy, então quer dizer que na realidade os elétrons vão para a esquerda? Nesse caso, sim. Pronto. Aplica a regra da mão esquerda aí para mim. Faça bom vestibular. Vamos lá? Bom é o campo, é o dedo indicador. Tá entrando. Vestibular é a velocidade, tá para a esquerda. Ah, então quer dizer o seguinte. Se fosse uma carga positiva, o polegar dá o sentido da força, não é isso? Se fosse uma carga positiva, a força seria para baixo. Ah, Dercy, não é, né? Ah, lembra de aulas anteriores aí, gente? Qualquer coisa vai na playlist de novo. Quando a carga for negativa, você inverte o sentido do vetor encontrado. Então, na verdade, a força magnética é para cima. Conclusão. Se você usar a regra da mão esquerda com a corrente convencional, ou se você usar a regra da mão esquerda com a corrente real, fica elas por elas. Veja que tanto de um jeito quanto de outro, a resultante da força magnética é para cima. Fechou? Beleza. Agora, vamos ver uma das inúmeras aplicações disso aqui, gente. Uma das inúmeras aplicações disso aqui é para produzir torque. Torque é sinônimo de momento, tá? Torque é sinônimo de momento. Uma das principais aplicações disso aqui, gente, é para a gente estudar o torque, capacidade de giro, em uma espira de um motor. Faça de conta que eu tivesse essa espira preta aqui, imersa numa região de campo magnético. Desse jeito que está aqui, ó. Esse campo não é um campo criado pela espira, pelo amor de Deus. É o campo que já existia aí, pronto, acabou. Tá bom? Então faça de conta que a corrente entra aqui, dá uma viradinha e sobe nesse fio reto aqui, ó. Deixa eu desenhar esse fio aqui, mais grossinho, que fica melhor para você entender. Assim, ó. Pronto. Se você estiver olhando daqui, gente, ó, sabe o que você verifica? Nesse condutor gordinho aqui, ó, que a corrente está entrando nele. Fechou? Vamos lá. FBI, ou faça bom vestibular. Partiu? Então vamos lá. O bom é o campo, tá para a direita. O I é a corrente, tá entrando no plano da lousa, ó, ou do slide, né? Beleza. Portanto, o polegar fornece a força magnética, que nesse fio é para baixo. Ela é perpendicular ao fio, ó. Fazer o símbolo aqui de perpendicular, ó. E ela aponta para baixo. Fechou? Aí acontece assim, gente, ó. Essa corrente dá uma viradinha aqui e ela desce aqui, né? Ela desce aqui do outro lado. Deixa eu fazer aqui do outro lado o fio mais gordinho, ó. Só para você entender melhor, ó. Fazer o fio mais gordinho aqui assim, ó. Pronto. Ah, então se você estiver olhando do lado de cá, ó. Dercy, que olho torto é esse? Ô, gente, foi mal. Pronto, aí, ó. Se você estiver olhando do lado de cá, é como se essa corrente estivesse saindo daqui, ó. Corrente saindo é uma bolinha com pontinho, né? O Dercy, então quer dizer que essa corrente tem o sentido oposto da anterior? É. Então não vou aplicar a regra da mão esquerda novamente aqui. A gente já sabe que a força magnética vai ter sentido oposto aqui, ó. Pronto. Aqui, desse jeito aqui, ó. Fechou? Bom, agora, você viu que essa força aqui, ela tá puxando para baixo? Você viu que essa força aqui empurra para cima? Isso vai fazer a espira girar contrário ao relógio. Contrário ao relógio é o sentido anti-horário. É desse jeito que a espira vai girar.
tá bom? Se você quiser, você até pode calcular aqui o momento resultante dessas forças. Por exemplo, ó, imagina que eu tivesse adotado como polo, um pouquinho de mecânica aqui para você, tá? Essa linha aqui, ó, eu vou adotá-la como polo, tá? Então, vou considerar essa distancinha aqui igual a D, e essa distancinha aqui é equivalente. Também vale D. Então, quem vai ser o momento resultante? O momento resultante vai ser, lembrando que momento é força vezes alavanca, né? Então fica assim, ó. Vamos chamar essa força aqui de força 1, gente? Vamos lá? Momento da força 1 seria o módulo da força 1 vezes a sua alavanca. Agora, deixa eu trocar de cor aqui e pegar a roxinha, ó. Chamar essa aqui de força número 2. Quem vai ser o momento da força 2? Opa, é força, Dercy. Aqui, agora sim. Aê. Quem vai ser o momento da força número 2, que é a roxinha? O módulo dela, que é o mesmo, né? Afinal, a corrente é a mesma, o campo é o mesmo. Opa, estou insistindo em colocar o M no lugar do F. Pronto, agora sim. Vezes a alavanca dela. Alavanca dela, cadela, ô louco. Aê. Como as duas querem girar no sentido anti-horário, o momento resultante é dado pela soma. Pronto. Beleza? Gente, existem alguns livros que chamam esse momento resultante aqui de binário de forças. Binário de forças. Você pode chamar momento resultante, tá bom? Aqui eu desenhei uma espira apenas, mas na maior parte dos motores tem um monte de espiras. Um monte de espiras. Dercy, qual que é a vantagem de ter um monte de espiras? Se eu tiver uma espira, aqui vai aparecer uma força. Se eu tiver uma espira, aparece uma vezes F. Duas espiras, duas vezes F. Então quanto mais espiras tiver, você potencializa os efeitos magnéticos. Aí o motor fica mais potente, só que geralmente os fios são feitos de cobre. Cobre é mais caro, isso aí acaba aumentando também o preço do condutor. Fechou? Beleza? Vamos colocar isso aqui em prática? Ó, encontrei uma figurinha aqui bem bonitinha para ilustrar isso que eu acabei de falar para vocês. Tá bom? Ó, então à medida que a corrente vai passando aí, surge uma força magnética que produz um torque, um momento que causa gelo no motor. Tá bom? Essa figura que eu achei na internet, lógico que ela tem o sentido oposto daquela que eu desenhei para você. Tá? Mas continua valendo. Bom, vamos colocar isso aqui em prática nesse exercício aqui? Vamos lá? Gente, primeira coisa que o aluno não pode confundir jamais, jamais. Sabe esse campo que ele desenhou aqui? Esse campo que ele desenhou aqui já existia nessa região. Ele estava aí, lindo, maravilhoso. Ele já existia nessa região. Aí, um fio começou a ser percorrido por uma corrente para cima. A intensidade dessa corrente aqui, ó, o Simpatia disse que era 300 miliamperes, também conhecido como 0,3 amperes. É só dividir isso aqui por 1000, tá bom? Nessa região, tinha um campo magnético, não é o criado pelo fio, já existia aí, não interessa quem criou. Ele está saindo do plano do slide e o seu módulo é 2 vezes 10 a menos 3 Tesla. Tá bom? Dercy, qual que é o comprimento aí desse fio? Vamos chamar de meio metro? Meio metro você pode escrever assim. Ó. Aí o Simpatia quer saber qual a intensidade, qual é o módulo dessa força aqui. Fechou? Vamos lá? Então vamos fazer o seguinte. Força sobre fio, é claro que você usa Bill. Força sobre fio, é claro que você usa Bill. Força sobre fio, é claro que você usa Bill. Ó, a corrente ela não está no plano do slide? O campo não está saindo do plano do slide? Então eles são perpendiculares, né, gente? Bom, vamos fazer essa conta aqui. O B nessa região, 2 vezes 10 a menos 3. A corrente era 0,3. Se você quiser, você pode colocar 3 vezes 10 a menos 1. Dá na mesma. O L é o tamanho do fio. Ao invés de colocar 0,5 centímetros, coloca 1 sobre 2 metros, agiliza muito sua conta. Seno de 90, todo mundo sabe que é 1. Olha que lindo. 2 em cima, 2 embaixo. 1, cortou. Portanto, a intensidade da força magnética é 3. Multiplicação com a mesma base. Conserva a base, que é 10. E somo os expoentes. Menos 3, menos 1, acaba dando menos 4. Pronto. Essa é a força magnética sobre esse fio. Insisto. Esse campinho aqui, gente, pelo amor de Deus, não é o campo criado por esse condutor.
Dersim, e se eu quisesse desenhar o campo criado pelo condutor? Ó, se perguntarem para você sentido de campo, aí você usa a regra da mão direita. Direita é para campo, esquerda é para força. Fechou? Vamos recordar então? Ó, então a corrente está subindo aí, né? Desse jeito aqui, ó. Corrente está subindo. Bom, nós sabemos que quando eu tenho um condutor percorrido por corrente, em volta dele surgem círculos que representam o campo criado pelo condutor. Lógico que tem uma infinidade de linhas. Eu desenhei apenas uma, tá bom? Para representarmos o sentido desse campo, usamos a regra da mão direita. Fechou? Ó, veja que aqui do lado esquerdo, os seus dedos estão saindo. Saindo, saindo é uma bolinha com um pontinho, né? Assim, ó. Pronto. Agora, lá atrás do condutor, ó. Lá atrás do condutor. Lá atrás do condutor, o campo é para a esquerda do slide. Então ele sai por aqui. Aqui por cima, o campo passaria assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui por cima, o campo passaria aqui assim, ó. E do lado de cá, ele estaria entrando. Portanto, eu teria linhas neste sentido aqui, ó. Passa aqui pela frente, pela direita. Para a direita, né? E lá atrás, para a esquerda. Fechou, gente? Então, não confunda o campo criado com o condutor com o campo que já existia na região onde ele foi imerso. Valeu, gente. Até a próxima!